Olá, sou o pastor José Sidney, professor do seminário por quase 40 anos, Seminário Presbiteriano Renovado, e atualmente estou licenciado. A partir deste vídeo, inicio um assunto que é muito debatido no meio evangélico e que muitas vezes tem causado polêmicas e, até certo ponto, polêmicas bem acirradas. Vou falar sobre a eleição divina. Que Deus me abençoe, me ajude em todos os sentidos. Quando se fala sobre a eleição, é quase que inevitável o confronto com a doutrina do livre-arbítrio. Contudo, isto não se verá aqui, graças a Deus. Mas, infelizmente, é o que temos visto alhures. Quando se fazem estudos bíblicos sobre a eleição, essa doutrina é sempre colocada em posição contrária à doutrina do livre-arbítrio. Por outro lado, os defensores do livre-arbítrio também o colocam em posição contrária à doutrina da eleição. A meu ver, quando isso ocorre, que as doutrinas encontram passagens da palavra que as apoiam uma em oposição à outra, de acordo com o meu entendimento, alguma coisa está errada. No entanto, afirmo com toda certeza que não é a Bíblia que está errada. O erro está na formulação das doutrinas, na interpretação ou no entendimento que as pessoas têm dos textos que usam para defender a doutrina que pensam ser a correta. Por isso é que temos debates intermináveis sobre o assunto, quase sempre sem consenso. Neste primeiro vídeo vamos ver sobre a eleição de Cristo, a eleição dos anjos e a eleição dos patriarcas dos judeus. Espero que dê tempo, senão vou dividir o assunto em 2 vídeos. Haverá outros vídeos sobre o assunto. O primeiro tópico que apresento é sobre a eleição de Cristo, o Messias, eleição ocorrida na eternidade antes da fundação do mundo. Depois que Adão e Eva pecaram tentados pela serpente, ao sentenciar a serpente, que é a figura de Satanás, Deus disse que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é essa semente da mulher a quem Deus se referiu, que vai ferir a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás? Quem é essa semente? Bom, essa semente é aquele a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. É o seu eleito. Ele é a serpente, aliás, ele é a semente que vencerá no final dos tempos, a semente da serpente, que é o homem do pecado, o anticristo. Reforçando, Cristo é a semente da mulher que vencerá o anticristo, que é a semente da serpente. Bom, Cristo é o eleito. Conforme eu disse, em Isaías 42, verso 1, Deus fala desse eleito. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. O meu eleito, o meu servo, o meu eleito. O servo eleito de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, afirmo isto, o Messias dos judeus e o Salvador do mundo. Salvador do mundo. A eleição de Cristo como Senhor de Israel foi feita nos dias da eternidade. Veja o que Deus fala em Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o guia, que será o Salvador em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade. Muito bem, que coisa gostosa esse versículo aqui, né? Jesus, o guia, o rei, o Senhor Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Provérbios 8, 22 a 30, temos referências à sabedoria personificada que, no meu entender, é Cristo, o eleito de Deus nos tempos da eternidade. Verso 22 diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. E fechando lá no verso 30, está escrito assim: então eu estava com ele, Deus, era o seu aluno, Cristo, nos tempos da eternidade, das eternidades, era o seu aluno, e cada dia as suas delícias. Cristo eram as delícias de Deus. Cristo era as delícias de Deus. Muito bem, folgando perante ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Muito bem, e o próprio Cristo, em seu ministério terreno, lembrou-se de sua glória como o eleito de Deus. João 17, verso 5, ele disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Porém, a afetivação de Cristo como eleito de Deus, que o eleito que era desde a eternidade, realizou-se quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz o Filho de Deus. O anjo disse para ela: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Muito bem, Cristo o eleito. Isso está posto, isto está definido. Ele é o eleito de Deus para ser o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Bom, agora eu vou ver outro tópico, que é a eleição dos anjos. Muito bem, sabemos que também houve queda no meio angelical. Um anjo denominado de querubim ungido, aferidor da medida, Ezequiel capítulo 28, verso 11 a 15. Esse anjo, querubim ungido, rebelou-se contra Deus, perdeu o seu lugar. E segundo o entendimento que se tem do assunto, nessa rebelião, esse querubim arrastou consigo a terça parte da corte celestial, ou seja, a terça parte dos anjos. Ao querubim revoltoso, a Bíblia lhe dá o nome de Satanás, antiga serpente e dragão. Os anjos que seguiram a rebelião, seguiram o querubim revoltoso, e que não guardaram o seu principado, no linguajar de Judas, e deixaram a sua própria habitação, esses são chamados demônios, anjos caídos. Isso está escrito lá na carta de Judas, o verso 6, que diz assim, Judas diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas, Deus os reservou em escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Por outro lado, na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 5, verso 21, Paulo está dizendo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Orientando a Timóteo, Paulo nos dá aqui um lampejo sobre a eleição dos anjos e dos anjos eleitos.
Então nós temos anjos eleitos também. Nesses dois versos aí, Judas e a carta do apóstolo Paulo a 1 Timóteo, nesses dois textos temos a menção dos anjos que foram reprovados e a menção dos anjos que foram eleitos. Os anjos reprovados foram aqueles que não guardaram o seu principado e deixaram a sua própria habitação. Os anjos eleitos são aqueles que não acompanharam Satanás em sua rebelião. Esses anjos eleitos são assim chamados, não porque houve uma eleição individual para eles, para que fossem eleitos. Não houve uma eleição individual para os anjos, mas porque voluntariamente cada um, por si, não aderiu à rebelião de Lúcifer. Eles não foram predestinados para não pecar. Eles não foram eleitos e não pecaram porque eram eleitos. Eles se tornaram eleitos porque decidiram não pecar contra Deus seguindo a rebelião. E por isso tornaram-se os anjos eleitos de Deus, eleitos para servi-lo. Também os anjos que aderiram à rebelião, os anjos que acompanharam Lúcifer, não foram predestinados para isso, para não acompanhar, para pecar, não foram predestinados. Eles voluntariamente, cada um por si, diz a palavra, não guardaram o seu principado e deixaram a sua própria habitação. Preferiram seguir o querubim revoltoso em sua rebelião contra Deus. Tornaram-se anjos não eleitos. São os demônios, os anjos caídos. A eleição e reprovação dos anjos ocorridas nos céus, né? Não sabemos em que ponto da eternidade houve isso, mas esta eleição e reprovação que temos aí, anjos reprovados, não guardando o seu principado, o lugar da sua habitação, e também os anjos que não aderiram à rebelião, que foram chamados de anjos eleitos, nos ajuda, nos dá uma orientação, nos dá uma base para entendermos também sobre no tempo como Deus elegeu os homens, pessoas, e como pessoas também são reprovadas por Deus. Nós temos já um lampejo de como foi lá na eternidade e também foi aqui na terra, foi no tempo, está sendo até agora. Muito bem, encerro esse vídeo por aqui e até o próximo. Convido-o a acompanhar o outro vídeo para acompanhar o raciocínio do que nós queremos falar. Deus o abençoe. Até o próximo vídeo sobre a eleição divina. Deus abençoe. Amém.